Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo veio ao Morumbi enfrentar o fraco time do Goiás, desfalcado. Não só o São Paulo estava desfalcado de Hernanes e Pato, mas o Goiás tinha 3 desfalques, sendo que um ele descobriu hoje, o Kaique, o atacante Kaique, que foi vendido ao Qatar. Então o Goiás veio muito remendado ao Morumbi enfrentar o São Paulo e conseguiu uma improvável vitória. O Goiás, que acho que fez o terceiro gol dele no Brasileiro fora de casa no primeiro tempo, segundo o Ale Gisbrecht no Jogos SPFC. Uma atuação tenebrosa, um time perdido, um catado. O São Paulo pouco apresentou, atacou novamente muito pelo meio. Quando não conseguiu atacar pelo meio, chuveirinho na área. E chuveirinho não jogada de linha de fundo, não jogada trabalhada, aquele chuveirinho da intermediária, numa tentativa grotesca de fazer qualquer coisa. Uma atuação ridícula, acabou tomando o gol numa cobrança de lateral, numa bobeada incrível da defesa, e foi isso. Gabriel, o que você viu do jogo, você que estava na arquibancada? Mesma coisa de sempre, mesma coisa que eu vejo desde que o São Paulo começou o Campeonato Brasileiro. É igual. É tudo igual. É a maneira como o São Paulo ataca é igual, a maneira como o São Paulo defende é igual, a maneira como o São Paulo tenta criar, porque não cria, é igual. Abre o jogo, rifa na área, afunila. Daniel Alves de 10. Por que de 10? Não sei, porque ele veio para ser meia. Mas se ele não servir de meia, não interessa. Ele veio para ser meia e acabou. Entendeu? Você não pode recuar ele um pouquinho ali? Não pode, porque ele veio para ser meia. Então ele é meia. E acabou. Entendeu? Então o São Paulo veio enfrentar um Goiás que dos últimos 12 jogos do Goiás, ele ganhou 2. De 12, ele ganhou 2. O último agora contra o Fluminense, que também vem numa sequência fantástica esse Fluminense. Vem assim, maravilhoso. O Fluminense e o Goiás foi uma das vitórias do Goiás. Desses 12 jogos, foram 7 fora de casa como hoje. Sabe quantos jogos o Goiás fez gol e não sofreu? Ou seja, venceu fora de casa? O primeiro do campeonato, contra o Fluminense, num dos jogos de arbitragem mais duvidosa do campeonato, o Goiás vence o Fluminense de 1-0. Nos outros, quando o Goiás não fez gol, o Goiás também. Quando o Goiás não tomou gol, ele também não fez, e quando fez, ele perdeu. Porque desses 12 jogos, 7 fora de casa, 5 derrotas, 2 empates. 2 empates, 1 por 1-1, 1 por 0-0. Dessas 5 derrotas, tomou de 6 2 vezes, tomou de 3 uma vez. Então assim, tomou 20 gols, fez 4 desses 7 jogos. 20 gols sofridos. O São Paulo não teve a capacidade de fazer um gol. E quais foram as grandes chances do São Paulo criada? Balãozinho para dentro da área, 2 deles com o Luan, quando o Luan usava o vigor físico dele e ia à linha de fundo, porque finalmente quando o São Paulo aparecia na linha de fundo e parava de cruzar a bola de maneira tosca, de maneira bizarra. Porque era da intermediária. Da intermediária ou do bico da grande área, de maneira completamente aleatória, sim, de maneira completamente descoordenada, uma vergonha. E aí quando o Luan conseguiu chegar 2 vezes na linha de fundo, uma vez o Daniel Alves perdeu, na outra o Reinaldo perdeu de cabeça. E aí o São Paulo foi presenteado com um pênalti. Eu não vi pela televisão, eu não sei se foi ou se não foi. Eu também, assim, eu vi rapidamente, na hora que eu vi no campo, eu tive a impressão que foi. Quando eu vi no replay, eu só vi uma vez, muito rápido, e eu fiquei na dúvida se teve o toque. Enfim, perguntei, duvidoso. Supondo que tenha o toque, foi presenteado porque o jogador do Goiás cometeu um pênalti completamente bobo. E aí o São Paulo perdeu a sua melhor chance do jogo. De resto, foram 90 e o cabeceio lá foi bom nessa jogada do Luan que você falou, que o goleiro fez uma belíssima defesa. E que o jogo estava paralisado. Mas E que o jogo, se a bola entra, o gol não vale. Não valia. Então, mas, assim, então é isso que o São Paulo tem a oferecer. E uma coisa que eu falo, gente, de novo, eu coloquei no Twitter, o São Paulo tá jogando muito pelo meio, né? Tá funilando o ataque como sempre. Aí o pessoal falou assim, mas como está funilando pelo meio se levantou bolas na área? Assim, salvo o engano, no começo do fim do primeiro tempo, eram 19 bolas alçadas na área. Porque o São Paulo atacava pelo meio, o Goiás inteligentemente se fechou no meio porque sabe que o São Paulo só sabe fazer isso. Qualquer técnico com metade de um cérebro entendeu como o Cuca joga, é só isso que o Cuca sabe fazer. O São Paulo atacava pelo meio, quando via que não dava, tocava a bola pro lado e alçava na área. Nós tivemos 2 cruzamentos de linha de fundo que você citou. O resto, nenhuma jogada de linha de fundo, nenhuma triangulação, nada, nenhuma verticalização, nada. E sabe o que é pior? Os poucos contra-ataques, que o time do Goiás é muito ruim. O time do Goiás completo. O time do Goiás com 3 desfalques é pior ainda. E antes que fale, mas o Hernanes e o Pato também não estavam, o elenco que o São Paulo tinha à disposição... É piada comparar o elenco. Segue o próximo assunto. É piada. Mas quando o Goiás, quando o Goiás, o fraco Goiás, tinha alguma oportunidade de sair no contra-ataque, é mano a mano, é sempre mano a mano. E isso é um problema
crônico do São Paulo desde que o Cuca assumiu. O cara não conseguiu consertar o sistema defensivo, o cara não conseguiu arrumar o ataque, o cara não conseguiu arrumar o meio-campo, o cara não consegue fazer os laterais jogarem, sendo que que o São Paulo trouxe o melhor lateral esquerdo, o melhor lateral direito do mundo. Trouxe o Juan Fran, que é um belíssimo lateral europeu, e hoje ele optou pelo Igor Vinícius. Aliás, hoje ele optou por colocar Elinho em campo. Elinho, quando a vaca tinha ido pro brejo. Hoje ele colocou Igor Gomes no lugar do Everton. Tirou o Everton para colocar o Igor Gomes. Você nem entende o que o Cuca quer. Você não sabe o que o Cuca quer. Você não entende porque que ele entrou com o Igor Vinícius. Você não entende porque que ele colocou Elinho. Você não entende. É uma coisa dantesca, de coisa de não dar. Foi a primeira vez que eu vi o Cuca ser xingado pela torcida hoje. O Leco é sempre, hoje foi também. O time sem vergonha aqui, eu nem acho que o time seja sem vergonha. Eu acho que o time é um catado, desorganizado, porque tem um treinador ultrapassado que não mostra condição nenhuma de reação e que tem tempo pra treinar. Tem, a semana inteira pra treinar. O cara teve uma intertemporada maior do que as 2 últimas pré-temporadas do clube. É o cara que mais teve tempo, é o cara que mais recebeu reforço, é o cara que veio com mais pompa e que não entregou nada, senão vexames. Perder para o Goiás, quando o São Paulo tomou o gol, eu até coloquei no Twitter, o futebol é horroroso, mas eu me recuso a aceitar que o São Paulo não vai virar esse jogo. São Paulo não conseguiu sequer empatar. Um vexame. Essa derrota aqui no Morumbi, dadas as condições, dados os elencos, dado todas as condições possíveis, dado o retrospecto, é uma vergonha, é um negócio assim, é bizarro. A Vivo está lá embaixo, agora na zona mista, porque a gente vai ter um problema de edição, então a gente que resolveu gravar esse vídeo direto. E assim, eu não vejo perspectiva. O pessoal falou, o Cuca fica. Dessa diretoria, eu não sei o que esperar. Eu sei que outros técnicos caíram por muito menos do que essa desgraça de trabalho. Agora o Cuca vai ficar. Vamos enfrentar o Flamengo. O Flamengo que ganhou de 3-1 hoje do Inter. O Flamengo no Maracanã, que sabe se vai jogar com o time completo ou não. Se vai jogar com o time C, que é o suficiente para enfrentar o São Paulo, a gente não sabe. O que a gente sabe? O São Paulo é um catado e tem poucos dias. Olha só, a primeira vez que o Cuca vai ter pouco tempo para treinar, para enfrentar um adversário que joga o melhor futebol do país hoje, fora de casa, vindo de um resultado excelente, que é uma derrota para o Goiás. O Bahia, encostado no São Paulo, 1 ponto a menos, tem tudo para passar na próxima rodada, e o Grêmio, se confirmar, também encosta no São Paulo. Ou seja, na próxima rodada, o São Paulo pode estar fora da classificação de Libertadores, tendo que torcer para algum time brasileiro ganhar alguma coisa aí, para ele beliscar pré-Libertadores. Olha a situação que a gente está, com um investimento de 140 milhões, atendendo todos os pedidos do técnico. Inclusive Calazans, que o técnico pediu, sabe-se lá por quê, Raniel e outras dantescas coisas, decisões que o clube teve para atender o vitorioso, fantástico Cuca. Eu não tenho mais o que falar, é bizarro. Então vamos lá, peguemos o vídeo do jogo contra o CSA, o último jogo do Morumbi. Ataque por dentro, só abria a bola para fazer o quê? Chuveirar na área de maneira completamente aleatória, completamente patética. Aí você decide e fala, não, o meu time é limitado, eu sou completamente incompetente, eu não sei armar um time, eu vou deixar os caras ficarem cruzando bola, 250 bolas na área. Tá bom? Tá bom. Então eu vou colocar o Elinho. Não faz o menor sentido. Você quer admitir que você não tem a menor capacidade de lidar com o elenco que você tem em mãos? Você quer assumir isso pra você? Falar, não tenho capacidade, meu time é uma porcaria, as atuações são ridículas, então eu vou deixar no momento de dificuldade mais um, porque contra o Botafogo foi vitória jogando bola na área ao acaso, contra o CSA, empate jogando bola na área ao acaso, então nós vamos seguir essa estratégia, porque é tudo que eu tenho pra oferecer. Então tudo bem. Então você pega e coloca o Raniel, que inclusive você pediu. Sim. Aí você bota o Raniel, deixa ele pelo menos lá junto com o Pablo, aí você tem 2 caras pra ver se briga com os zagueiros do Goiás, 2 caras pra se a bola pingar, tentar meter a bola pra dentro, e aí você vira e fala que o time jogou bem, que pressionou, que teve posse de bola, e qualquer coisa nesse sentido. Aí você pega e põe o Elinho pra jogar a bola na área, sendo que você só tem o Pablo. Não faz nem sentido, não faz o menor sentido, tá? Então, você falou de classificação, é inadmissível que o São Paulo, com o time que tem, com o elenco que tem, com o investimento que fez, chegue na rodada 21, que é a que nós estamos agora, suando e fazendo conta para se manter entre os 6. Quase 1/3 do Campeonato Brasileiro vai para Libertadores, o São Paulo está suando e fazendo conta para ir. Próxima rodada, se nada de anormal, se não cair um meteoro no Maracanã, o São Paulo perde para o Flamengo, se nada
nada de anormal acontecer. E aí pode o Flamengo com o time A, B, C, D, J, bota o Sub-17, porque para ganhar desse São Paulo não tem problema, porque o Jorge Jesus, diferentemente do nosso treinador, conseguiu armar uma estrutura de time. Então se você troca as peças, você tem muito mais chance de ganhar ainda do que o nosso. A gente pode de vez em quando, obviamente, achar um cruzamento, achar qualquer coisa, porque a gente tem algumas vitórias que já mostraram que isso é possível. Mas isso acontecendo e o Flamengo vencendo o jogo, ou dependendo do resultado do jogo do Grêmio amanhã, até empatando o jogo no Maracanã, que seria quase um título para esse São Paulo ridículo do Cuca, o São Paulo pode ir não só para sétimo, o São Paulo pode ir para oitavo. Então aí nem que o Flamengo ganhe a Libertadores, nessa eventual rodada de fim de semana, o São Paulo estaria indo para a Libertadores. Sim. Então olha o ponto que chegou para o time com esse investimento. O São Paulo tem um elenco melhor que o rival hoje foi eliminado na Sul-Americana, e está na frente do São Paulo. Com um jogo a menos. Com um jogo a menos. São Paulo está atrás do rival, que tem um elenco pior, com um jogo a menos, com mais tempo para treinar, porque o rival teve que se deslocar, teve que viajar, tem menos tempo para treinar, porque está em 2 campeonatos. O São Paulo só está no Brasileiro. Só no Brasileiro. E de novo, para repetir, a questão do São Paulo vai muito além de pontuação. A pontuação do São Paulo é uma consequência do que acontece, porque quando o São Paulo ganhou 5 jogos seguidos, o nível de atuação era esse aqui. Era isso aqui. Era ir pro Maracanã e fazer partidas ridículas contra o Fluminense, era receber o Ceará aqui no Morumbi e fazer uma partida ridícula, e sempre tinha uma desculpa, e era o desfalque, o Ceará vem embalado, o Fluminense não sei o quê. O Ceará foi pior. O time tinha um padrão e Daniel Alves acabou, enfim, veio... Sempre tem. Hoje, eu não consigo ver se ainda tem. Hoje, se alguém puder me informar qual que é a da semana, eu não sei. Ele vai falar que foi porque o Toró se machucou no fim do primeiro tempo. Deve ser. Vamos jogar no departamento médico. Deve ser. Gente, mas, enfim, e nós estamos falando do time que o Cuca tem em mãos. Esquece o departamento médico. Desempenho é ridículo. Time C do Flamengo joga melhor que o São Paulo. CSA joga mais organizado que o São Paulo. Ceará joga mais organizado que o São Paulo. O Bahia, o São Paulo jogou 3 jogos, 2 em casa e não conseguiu fazer gol. A questão 3 jogos. É inadmissível, Vamos ilustrar o que nós estamos falando, porque isso aqui vocês não precisam. Fecha o olho, marca um jogo do Campeonato Brasileiro, o vídeo é esse, tá? Salvo 4 tempos do São Paulo. Que a gente fez isso, um levantamento contextualizando o primeiro turno inteiro. Goiás no primeiro turno, o primeiro tempo, o segundo tempo contra o Santos, segundo tempo contra o Chapecoense, primeiro tempo contra o Palmeiras. Qualquer outro vídeo que você pegue, o discurso é o mesmo. Por quê? Porque o futebol é ridículo igual. Então, o que é absurdo, é inadmissível e é assustador. Um time deste aqui, um técnico não pode ter o mesmo desempenho que teve o Jardine. Não pode, tá? O Jardine ele foi expulso do São Paulo porque abriu mão de suas convicções, porque escolheu peças absurdas, escolheu Diego Souza, escolheu Nenê. Nenê que tá no Fluminense, que tá despencando. Horroroso, tá? E aí por isso que ele saiu, e era também por isso que o time jogava mal, teve menos tempo para treinar, e não precisa nem comparar os elencos que Jardine tinha à disposição com o que nós temos hoje. Então assim, um técnico não pode ter o desempenho e o futebol que apresentava André Jardine. Com todo o respeito do mundo que eu tenho ao Jardine, que eu acho que ainda pode virar um treinador. A passagem dele aqui foi muito ruim, com menos tempo para trabalhar e de trabalho, porque ele tinha menos tempo entre um jogo e outro, e ele tinha menos tempo no total. E menos elenco. Ele não teve a gloriosa Copa América, que foi mais do que ele teve no começo do ano. Então, um técnico não tem o direito no São Paulo de ter esse elenco à disposição, e aí pode ter o desfalque de quem quer que seja, e abrir-se um debate de maneira séria, e da gente poder sentar para avaliar jogo a jogo e o trabalho que teve Doriva. Um técnico não pode. Não é Dorival, hein? Doriva. Aquele Doriva que ficou 90 dias no São Paulo. Este São Paulo, o futebol dentro de campo é comparabilíssimo com Jardine, é comparabilíssimo com Doriva, é comparabilíssimo com os piores técnicos que o São Paulo teve na década. É só isso o problema? Não é. Tem diretoria, tem departamento médico. Só que o que o São Paulo demonstra dentro de campo é inadmissível. E as luzes, os refletores aqui estão desligando, né? O pessoal está desligando, porque a gente esperou ainda para ver se ia ter alguma coisa, mas... O trabalho não apresenta novidade, o trabalho não apresenta evolução, o trabalho não apresenta consistência, variação de ideias, variação de jogadas. Os trabalhos do São Paulo é um nada. Hoje o São Paulo tem um nada. Se o Cuca caísse hoje, por exemplo, e viesse qualquer outro treinador, escolha um treinador bom, médio, fraco, ruim, o São Paulo teria nada. Pegaria esse treinador e falaria, tá aqui, você tem esse elenco, você vai começar um trabalho do zero, porque o antecessor destruiu tudo e não deixou absolutamente nada. Sabe por que a gente fala que o trabalho do Mancini
Mancini deixa saudade, não é porque o trabalho do Mancini foi bom, porque antes dele veio o Jardine, que todo mundo execrou, chamava de estagiário e do que quer que seja, e aí depois veio o Cuca. E entre isso veio o trabalho do Mancini. Então o trabalho do Mancini era ótimo? Não. O trabalho do Mancini era cheio de falhas, era no máximo razoável, só que era entre trabalhos que não são admissíveis, entre trabalhos que são ridículos para a história do São Paulo, entre trabalhos que não poderiam estar sendo feitos com o elenco que tem, com as condições de trabalho que deram, com os pedidos que foram atendidos, com os jogadores que estão à disposição. O São Paulo é lastimável, é uma vergonha, não sabemos o que vai acontecer. Eu vou descer lá na zona mista para ficar esperando. Duvido que algum jogador pare, mas aí vocês acompanhem nas redes sociais para saber. A gente vai encerrar o vídeo aqui, você vai subir, é isso, né? Bom, enfim, galera, a gente volta agora, hoje é, sei lá, a gente volta agora no vídeo do... Não, sexta-feira tem um contextualizando, eu nem sei o que falar, o que dizer. Vamos ver se tem alguma mudança daqui até lá, se São Paulo acena, o que vai acontecer, porque a gente nem gravou, porque a gente falou, vai que acontece uma tragédia. Aconteceu a tragédia. São Paulo é isso, o imprevisível São Paulo que conseguiu perder para o Goiás. Parabéns aos envolvidos. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo.